Graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia, mais um domingo, estamos aqui para estudar a Palavra de Deus e hoje no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, vemos aqui a história do rei Uzias, que era filho de Amazias, aquele rei que foi preso e morto pelo rei de Israel. Lembrando que após a morte de Salomão, né, o reino foi dividido em dois, o reino de Judá e o reino de Israel. Então estamos aqui trabalhando o reino de Judá, que é o objetivo do cronista, que está fazendo uma afirmação da personalidade judaica, né, do reino de Judá, por meio da linhagem de Davi. Então ele faz esse reforço àqueles que estão voltando do exílio da Babilônia, né, retornando para Jerusalém, e ele dá uma identidade pessoal para esse povo. Então, diante disso, ele vem narrando, né, desde Saul até esse rei, o 10º, que é Uzias. Ele vem narrando as histórias dos reis, de modo que exalta só o lado bom, né, dessas personalidades e também a sua relação espiritual com Deus. Se eles cumprissem os mandamentos, se eles cumprissem os estatutos, eles tinham as bênçãos do Senhor. Se eles descumprissem, Deus iria fazer justiça por meio ou dos seus profetas, ou de fenômenos naturais, ou até dos inimigos de Judá que ali estavam em volta. Pois bem, eu vou fazer um resumo aqui daquilo que a gente vai ver nesse capítulo 26 de 2 Crônicas, que é o rei Uzias, ele regeu no começo do seu reinado com justiça, né? Então a gente vê isso nos versos 4 e 5. Ele derrotou os inimigos, né, de Judá, no verso 7, nós vamos ver isso. Ele fortificou o reino do verso 9 ao verso 15, então ali você vai ver várias obras, várias invenções que foram colocadas no reino, as torres e tudo mais. E para dizer assim que, como todo homem, ele começa bem e acaba mal, mas nós queremos sempre começar bem e acabar bem, né? Mas ele deu uma escorregada e o orgulho dele subiu, né? O corrompeu. Isso a gente vê lá no verso 19 e também vamos ver no decorrer do estudo aqui. E a arrogância o manteve isolado, né? Isso a gente vê lá no verso 21. Então esse rei, ele é o rei da guerra e da terra. Por que eu falo isso, rei da guerra e rei da terra? Ele é o rei que destruiu todos os inimigos que estavam perturbando o rei, o pai dele, né? O Amazias, e também perturbando a Israel e a Jerusalém e Judá. Então ele estava ali, então ele foi o rei da guerra. Por quê? Porque ele guerreou com esses povos e venceu. E ele também fez muitas obras de guerra, de artilharia, que isso ajudaram na proteção do seu reino contra os assírios, que tinham invadido. A gente vai ver que no livro de Reis que eles invadiram Israel e outros povos ali em cima, no norte. E o rei da terra, por quê? Porque ele era muito ligado à agricultura, né? Então o rei Uzias, ele gostava da agricultura, então ele desenvolveu isso muito bem no seu reino. Então assim, ele tinha esse coração voltado para Deus no início, mas isso porque ele era orientado pelos sumos sacerdotes, pelos sacerdotes da época. Por quê? Ele assumiu o trono com 16 anos. Ele foi o 10º rei com o reinado mais longo, um dos mais longos, com 52 anos. Então, um período que o pai dele ficou preso em Israel até a sua morte, né? Ele regeu junto com o pai. Então, ele assumiu o trono, mas ele tinha uma certa dependência das decisões de seu pai, ou até que o mesmo soubesse que estava morto, e que é o que aconteceu. Então o relato mais longo, né, sobre este rei, ele encontra-se justamente nesse capítulo 26. Se você for folhear no livro de Reis, você não vai encontrar
um relato tão longo ou tão detalhado quanto este. Justamente por quê? Porque o livro de Reis, só abre no parênteses aqui, o livro de Reis ele tem um viés de falar um pouco do reino do norte e o reino do sul, mas de uma forma cronológica e histórica. Aqui em Crônicas, nós vemos que o cronista tem a intenção de escrever para o povo para fortificar eles emocionalmente, espiritualmente e socialmente. Então, assim, por isso que há um viés mais de obras, de feitos, de consequências de pecado do que no outro relato. Então, como ele governou como regente, né, os seus primeiros anos, provavelmente ele foi orientado por um sumo sacerdote, né? A gente já até arrisca dizer que é o sumo sacerdote Azarias, que é o que vai enfrentar ele depois no templo, porque ele entrou lá, né? Então esse sumo sacerdote ele orienta o Uzias no começo de seu reinado. Isso nós vemos lá no verso 5, enquanto buscava o Senhor. Né? Então vamos até dar uma lidinha aqui. Propôs buscar a Deus nos seus dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus fez prosperar. Então nós vemos que ele, nos dias que o profeta Zacarias também estava no seu auge de suas visões, de suas profecias, né? Ele resolveu buscar ao Senhor. Durante esse tempo, Uzias era ensinado sobre a fé por um profeta, né? E o qual é mencionado nesse texto e no verso 5 e no verso 17. A fama deste rei espalhou-se muito além das fronteiras de Judá, chegou até o Egito. Isso nós vemos nos versos 6 e 8. Fortificou a cidade de Jerusalém, construiu postos de vigia no deserto, juntou um poderoso e enorme exército, muito bem equipado, até mesmo desenvolveu novos tipos de armas para serem usadas na defesa dos muros da cidade, tais como catapultas e balistas. Isso a gente vê nos relatos do verso 9 até o verso 15. Como, porém, acontece com muitas pessoas que tornam poderosas e famosas, Uzias ficou orgulhoso e desobedeceu a Deus. Né? Então nós vemos isso na sequência da leitura. Então, com essa fama toda, né, o coração dele se corrompeu com o orgulho, né? E diante disso ele achou que ele podia fazer tudo, né? Inclusive desobedeceu os estatutos de Deus, que eram a coisa mais básica que se tinha a respeitar por um rei. Então ele entrou dentro do templo, pegou o incensário para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas, né, os sacerdotes, como Azarias, eles tinham uma certa intimidade com o rei, e essa intimidade levou a enfrentar ele, né, a confrontar o seu pecado, a confrontar a sua atitude. Quantas vezes na nossa vida nós vemos pessoas nos confrontando? E muitas vezes esse confronto reflete algo que nós estamos deixando transparecer para as pessoas. E as pessoas não veem nesse confronto como uma forma de humilhar ou depreciar a nossa imagem, mas sim uma forma de querer nos corrigir. Qual o pai que não chega ao seu filho e diz: ó filho, esse caminho que você está seguindo, né, é um caminho onde não vai dar muito certo para você. Né? Então ele tenta corrigir o caminho. Mas muitas vezes na nossa arrogância, como é o caso do rei Uzias, ele não ouve, ele até fica bravo, né? Ele até se rebela contra os sacerdotes. E o que acontece? Uzias aborreceu-se com os sacerdotes, mas no mesmo instante ficou leproso. Então o Senhor deu a oportunidade dele se redimir, dele pedir perdão e reconhecer que estava no lugar errado, na hora errada e com as coisas erradas em mãos.
mas ele preferiu enfrentar os sacerdotes e Deus, aplicando a justiça, né, aplicando aquilo que é mais dolorido para uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, né, Deus lhe aplicou o isolamento. Porque a lepra, né, como está no texto aqui, ela é altamente contagiosa e ela é altamente proliferativa, né? Muitas vezes nós não temos a noção do que seria uma lepra, mas estamos vivendo uma pandemia e os irmãos sabem que essa pandemia, esse vírus é altamente contagioso. Então, fazemos um paralelo, uma reflexão sobre isso. A lepra seria isso, porque a lepra também é um vírus, né? Um vírus, uma bactéria. Então, ela é altamente contagiosa, ela com o contato, com a utilização dos mesmos objetos, ela é transmissível. E a mesma coisa esse vírus. Então, aqui, quem passou por isso já sabe que o isolamento é a coisa mais triste, a coisa mais angustiante que tem na vida de uma pessoa. Isso afeta o seu psique, né? As suas emoções, as suas vontades, e isso afeta também a sua vida espiritual. Então Deus tinha dado a chance dele se arrepender, mas ele não se arrependeu, né? Então por isso que foi castigado. A lepra era um sinal que impedia a pessoa de entrar no templo. E assim foi o castigo apropriado para o crime do rei. Então a lepra, o texto até fala que ela apareceu na testa dele, aonde todo mundo vê, aonde todo mundo observa. Depois de afligi-lo pela lepra, provavelmente teve seu filho Jotão, né, que seria o próximo rei, que daí a gente vai trabalhar no domingo que vem, que assumiu como corregente até o seu pai Uzias viesse a falecer. No reinado de Uzias existiam vários profetas, como eu já mencionei, alguns conselheiros, outros estavam mais sendo oráculos de Deus, mas sendo pessoas de alerte ao povo, de alento ao povo, de aplicar a justiça de Deus ao povo, né? Então nós vemos o profeta no reinado de Uzias, nós vemos o profeta Isaías, que ele está descrevendo que ele estava nesse mesmo tempo, nesse mesmo lapso temporal no capítulo 1, versículo 1, no capítulo 6, versículo 1 e no capítulo 7, versículo 1. Também tinha outro profeta, que era o Amós, né, que também está na nossa Bíblia, que é Amós 1:1. Ela vai falar que era na época do rei Uzias, ele estava profetizando. E o profeta Oséias, que também vai falar no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo, que ele estava também nessa mesma época. E por que Deus usava esses profetas, né, que nós temos hoje compostos na nossa Bíblia? Tem outros que não estão compostos no livro porque eles não escreveram ou porque não foram divulgados. Não cabe a nós aqui entender isso agora. Mas, assim, o que nós temos que entender é que eles fizeram os pronunciamentos, esses 3 profetas fizeram pronunciamentos, né, com a preocupação das riquezas e orgulho evidente em todas as camadas sociais. Então esses profetas atacaram diretamente isso, e era onde o rei tinha caído. E por que isso aconteceu nessa época e tal? Porque Uzias, ele usava de toda essa riqueza, de todo esse poderio que Judá tinha, para conceder privilégios para algumas classes sociais. E esses privilégios deixavam outros na miséria. Então nós vemos que passados muitos milênios, e nós ainda como seres humanos caímos nas mesmas dificuldades, nos mesmos pecados e que aquele povo naquela época tinha. Então o rápido declínio de Judá nos últimos anos do reinado de Uzias era parte do juízo de Deus. Deus já tinha falado que o reinado não poderia prosperar com essas atitudes, tanto do povo quanto do seu rei. E vem sobre o orgulho de quem ignora as profecias de Deus, que os profetas estavam falando. O Senhor enviou também um terremoto com grande poder
como parte do juízo sobre a nação. E esse terremoto, depois em Amós 1:1, ele usa como uma referência para indicar a data particular, e o profeta Zacarias usa também isso para ilustrar como seria o julgamento final de Deus. Então, para nós refletirmos sobre a aula de hoje, irmãos, sobre nossas atitudes, né? O que nós temos feito, né? O que nós temos feito para alterar aquilo que nos causa orgulho, aquilo que nos causa arrogância, né? Então eu deixo isso porque já o provérbio de Salomão, que era o antepassado de Uzias, dizia que a soberba procede à ruína e a altivez do espírito à queda. Isso está lá em Provérbios 16:18. Então que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos refletir nas nossas atitudes sobre como estamos procedendo com as outras pessoas e com nós mesmos. Deus abençoe. Até domingo que vem.